está? Mi nombre es Paulo Souza, eu sou diretor acá da linha de Panametrics em América Latina, e vamos ter aí também na apresentação Doriela Lozada nos apoiando, que é nossa gerente comercial, cobrindo Peru e outros países acá de Sudamérica também. Então, vamos hoje falar de soluções de medição de umidade e soluções de medição de flujo para a aplicação de GNL. Então, suas particularidades, quais são os desafios encontrados nessas medições e por que e onde é clave fazer a medição, seja de combustão de flare, seja de fluidos em sua fase líquida, seja de fluidos em sua fase gasosa, e também a parte de análise de umidade e a parte de análise de oxígeno. Então, falando um pouquinho das etapas de processo da LNG, então, basicamente, LNG é gás em sua fase liquada, principalmente metano, não? Que é como 85, 90% de sua composição, que é trabalhado em sua fase em liquefação em baixa temperatura, e as plantas de liquefação de LNG e as plantas de regasificação de LNG. Então, basicamente, vamos falar de etapas de medições dentro destes dois processos. O LNG que está cada vez mais sendo utilizado por seus fatores econômicos em nossa região, na América Latina e em todo o mundo. Então, temos plantas acá em América Latina, seja de liquefação e plantas de regasificação também, e vamos falar aí de desafios e pontos de medição nestes dois processos. Então, basicamente, este é um processo de uma planta de liquefação. Então, há o gás natural que ingressa nestas plantas, há um tratador de amina acá no início que faz a remoção de contaminantes como H2S e CO2. Depois há um secador, não? Geralmente são peneiras moleculares, mas há a parte de los secadores que vão trabalhar aqui para remover a umidade. Doriela vai estar apresentando esta parte mais adelante. Há filtros de carbono para sacar o mercúrio. Em alguns casos, há esta etapa de filtro de carbono. E depois, há as plantas que barram a temperatura. Então, primeiramente, deste gás, não? Para transformar este gás em sua fase gás para a fase líquida, principalmente metano em sua composição, CO2. Acá, então, há uma primeira etapa que barra a temperatura com um compressor de propano em cerca de menos 40 graus Celsius. Esta seria a primeira etapa da planta criogênica. Uma segunda etapa é a parte que barra por etileno. Então, essa segunda etapa de heat exchanger barra a temperatura em cerca de menos 100 graus Celsius. E a última etapa, que é um compressor de metano, e este intercambiador de calor vai barrar a temperatura em cerca de menos 162 graus Celsius. E aí já temos em la fase líquida, não? Já vamos ter LNG em sua fase líquida. Isto é armazenado nesta planta criogênica e depois enviado aí, seja por barcos, seja para uso em terra deste gás natural. Então, temos capacidade. Panametrics é uma companhia que trabalha com equipos ultrassônicos, seja para gás, seja para líquidos, seja para vapor, em distintos gases e líquidos da etapa deste processo. Então, raw gas, fuel gas, BOG, que é boil off gas. Então, temos muitos pontos acá que há este gás natural também em sua fase de gás, para ser utilizado, por exemplo, para generação de energia, por turbinas de generação de energia, para controlar pressões em alguns pontos de processo. Vamos falar disso na etapa de regasificação. Temos também a parte de flare gas, que é um equipo de emergência destas plantas, feed gas, acid gas, linha gas, nitrógeno para utilidades, gás natural em sua fase seca, aire também em utilidades,
próprio LNG em sua fase líquida, que é bastante importante, quando possível, hacer a medição em fase líquida, porque quando temos esta medição na fase líquida, há uma medição com uma maior incertidumbre. E também há equipos que têm, por exemplo, perda de pressão em sua medição, que pode levar a flash deste gás, deste líquido para sua fase gasosa, não? E aí é problema importante manter a medição sem perda de pressão para evitar ocorrer flash, e aí podemos aplicar nosso equipo de medição para LNG em sua fase líquida. LPG também é possível medir, há pontos necessários de medição da LPG, condensado, água e MEG, que é o fluido para evitar formação de hidratos, não? Umidade vaporatorial, então, vários pontos de lo secador por tag, secador por molécula sieve, dependendo da aplicação, dependendo da planta, é tipo de secador, nitrógeno, ar de instrumentos, LPG, NGL e condensados também. E oxígeno, quando é aplicado, inertização de gás e recuperação aí de vapor. Então, basicamente, este seria o processo de liquefação da fase de LNG, e também temos a etapa de regasificação deste LNG. Então, o exemplo que está acá, temos o barco, não? Que são barcos aí que transportam LNG em sua fase líquida, e este LNG em sua fase líquida é gasificado para a networking de gás utilizado aí em cada país. Então, basicamente, uma planta de regasificação, como seu próprio nome diz, não vai ser a regasificação desse LNG para ser utilizado em sua fase gás. E aí temos onde são os pontos verdes, múltiplos pontos de medição de fluxo. Então, acá seria uma medição de fluxo em sua fase líquida, em baixa temperatura, menos 162 graus Celsius. Temos uma medição importante, que é a medição de gás, a flare, também pode ser hecho com caudalímetro aí de Panametrics. É necessário volver parte deste gás para o barco para manter uma pressão estável, para que não passe problema de colapso deste tanque. Então, parte deste gás é reenviado ao tanque em la etapa aí, de bombeo, não? Del LNG para a facilidade. Depois, há a etapa, há este intercambiador de calor, que aumenta a temperatura, e LNG em sua fase líquida vai passar para a fase gás. Geralmente é utilizado seawater, então água do mar é utilizado acá neste intercambiador de temperatura para passar este líquido em sua fase de gás. Então, basicamente, esta seria a planta de regasificação. E aí também há múltiplos pontos de medição. A parte de offloading, como eu disse, é ponto de baixa temperatura em sua fase líquida, menos 160 graus Celsius. Temos medidor de transferência de custódia para este ponto. BOG, Boil Off Gas, LNG, a parte de flare, a parte de venteo e múltiplos pontos de medição de fluxo que vamos falar mais adelante, e a medição de umidade também deste gás natural em sua fase de gás. Utilizamos geralmente para esta aplicação medidor ultrassônico, que chamamos de medidor ultrassônico por tempo de trânsito. Basicamente, tem múltiplos pares de transdutores, há aplicações de solamente par. Quanto mais pares de transdutores temos em lo medidor, mais preciso, mais exato vai ser este medidor. Então, os medidores de transferência de custódia geralmente têm como 4 pares de transdutores. Medidores de processo, como o medidor de flare, de gás de flare, tem 1 ou 2 pares de transdutores, e por aí vai. Então, basicamente, são equipos que contam, de uma maneira geral, os equipos ultrassônicos vão contar com uma excelente rangeabilidade. O que é rangeabilidade? É uma boa medição em baixo fluxo e alto fluxo também. Em particularidade, nos casos de flare, a rangeabilidade pode chegar de
4.000 a 1. Então, é como medir desde 0.03 hasta 120 metros por segundo de flujo. Então, não há outra tecnologia em mercado disponível que tenha a arranjabilidade como a arranjabilidade de equipos ultrassônicos. Então, a caída de pressão é zero. O que isso significa? Um problema importante que pode passar em uma planta de LNG é, em sua fase líquida, se há uma perda de pressão no medidor, pode ocorrer flashing, e de uma maneira aí com um ratio de 1:600, ou seja, 1 litro de líquido passa instantaneamente para 600 vezes de volume em sua fase de gás. Podemos ter 600 litros de gás em um processo, e aí pode ser um problema para a planta, dependendo do processo. Então, podemos fazer a medição na fase líquida, como não temos perda de pressão em sua fase líquida, sem problemas de ocorrer flash. Não? A medição é bidirecional, então vai trabalhar com um delta de velocidade de fluido. Eu vou falar um pouquinho adelante na próxima diapositiva como é o princípio de funcionamento, e não tem desgaste, então não perde calibração com o passar do tempo, como uma turbina de medição, como equipos mecânicos que têm uma fadiga, têm desgaste e perdem calibração no passar do tempo. Equipos ultrassônicos paramétricos não têm este problema de desgaste com o passar do tempo. Acá é como funciona basicamente o medidor. Então, seria basicamente tempo de trânsito. Imaginemos um cenário aí que não há, o fluido está parado na tuberia. Sempre vamos ter um transdutor águas arriba, um transdutor águas abaixo, que vai transformar um sinal eletrônico, elétrico, do transmissor em um sinal ultrassônico. Esse sinal ultrassônico passa por el fluido, chega no transdutor que está águas abaixo. A eletrônica mide este tempo de emissão. Em outro intervalo de tempo, a eletrônica envia um pulso ultrassônico para o transdutor que está águas abaixo. O transdutor transforma este pulso elétrico em um pulso ultrassônico, atravessa o fluido, chega no transdutor que está águas arriba. Então, se o fluxo é zero, não tem fluxo passando, o fluido está parado acá na tuberia, o mesmo tempo de emissão vai ser o tempo de recepção. Igualito, não vamos ter delta T. Mientras empieza a passar gás ou líquido por la tuberia, o tempo de emissão vai ser mais rápido, e este tempo águas abaixo, o tempo de pulso ultrassônico águas abaixo para o transdutor águas arriba vai ter como um retraso. Então, é de aí que sai o delta T, e com este delta T, a eletrônica vai fazer o cálculo de velocidade, pura trigonometria acá. Então, basicamente, na função deste espaçamento por tempo, vamos ter velocidade. Velocidade vezes a área da tuberia, temos o fluxo, em caso de líquido. Quando é caso de gás, aí há uma compensação de pressão e temperatura para ser esta compensação. Não? Então, basicamente, é desta forma que os equipos ultrassônicos por tempo de trânsito vão funcionar. E a grande vantagem, como já falei, não há aí perda de pressão. É independente de velocidade de sonido, de viscosidade, de densidade. A medição queda independente de todos esses fatores: velocidade do sonido, viscosidade, densidade, temperatura e pressão. Temperatura e pressão, sim, são fatores importantes para o caso de gás, para ser lá o cálculo de fluxo normalizado. Sin embargo, a tecnologia é independente para sua operação de temperatura e pressão. Como, por exemplo, Coriolis necessita de uma pressão para trabalhar. E entre a placa de orifício também, não? Depende de um delta de pressão para poder fazer a medição. Neste caso do ultrassônico, independe de pressão e de temperatura. Então, o que temos que ter em mente quando desenvolvemos um equipo para fazer a medição da LNG? Então, sem perda de pressão para o caso de líquido, para evitar risco de flashing, alto custo de shutdown. Então, são equipos geralmente ultrassônicos, não têm necessidade de mantenimento preventivo, mantenimento corretivo.
com exceção para os equipos de flare, que aí, se, dependendo do país, há uma regulamentação para ser hecho um serviço, uma verificação, uma calibração, uma vez por ano. Geralmente, equipos de processo, não é necessário uma recalibração. Então, não tem necessidade de paro para fazer um mantenimento. A parte de los materiais é importante tomar em mente, principalmente para baixa temperatura, como falamos, e em alguns casos, gases ácidos, aí os transdutores têm que ser especiais também. Não há deriva, então não há perda de calibração com o passar do tempo. E câmbio de diâmetro interno por algumas tecnologias como Vortex ou como placa de orifício também pode ter aí um problema também de flashing. E claro, isso, câmbios de temperatura pode levar a problemas de incertidumbres em algumas tecnologias. Então, o que significa 1% de incertidumbre? O tempo está curto, pero muito rapidamente, falando de um valor de carga total de um barco da LNR de 22,5 milhões de dólares. 1% de incertidumbre, neste caso, pode ser aí um problema de 225 mil dólares em fim do dia. Não? Então, quanto mais precisa a medição em final do dia, melhor vai ser a operação de nossos clientes. Mais eficiente vai ser a operação de nossos clientes e mais precisa também em termos aí de ganância para os clientes. Nossos transdutores aí contam com um recurso que chamamos de compensação ativa do tempo. Geralmente, para a fase líquida, é necessário ter buffers, que são como guias de onda, que são instalados entre os transdutores e a tuberia, porque os transdutores geralmente trabalham em uma temperatura de menos 40 graus Celsius hasta 150 graus Celsius. E é necessário ter esta compensação destes buffers para diminuir os erros de medição. E com esses buffers é possível trabalhar em temperaturas desde menos 200 graus Celsius hasta 600 graus Celsius, e os equipos de Panametrics contam com este recurso de eco, que vai ser a compensação de los tempos de trânsito dentro destes buffers. E aí também efeitos de expansão e retração para a causa da LNR. Claro que há muitos câmbios de temperatura nestes processos, que nossos caudalímetros também contam com a compensação de expansão e retração. Basicamente, o equipo conta com este equipo da LNR, que é de fluido em fase líquida, em baixa temperatura, conta com múltiplos pares de transdutores e quando desenvolvemos este equipo, utilizamos a ferramenta de CFD, que é o estudo computacional de comportamento de fluidos, e também depois em sua instalação, hacemos também este estudo de CFD para validar a aplicação. E o que isto possibilita? Possibilita que o equipo pode ser calibrado com água e pode ser trabalhar com independência de viscosidades, não? Porque não é possível ter um laboratório de calibração da LNR, claro, por a particularidade da LNR ser um fluido de baixa temperatura, não é possível ter um laboratório que trabalhe com LNR. Sin embargo, com este recurso de CFD, podemos calibrar o equipo com água e utilizar em LNR em sua etapa de instalação final. Então, alguns testes. Este é um equipo de 32 polegadas aplicado. Acá podemos virar os buffers, que são estes guias de onda que vão poder transportar o sinal ultrassônico, e o transdutor que está cá arriba vai poder trabalhar em la temperatura ambiente, mesmo que o buffer acá está conectado em menos 160, menos 200 graus ou hasta 600 graus Celsius positivos, não para a aplicação da LNR, pero para outras aplicações também. Então, basicamente, este é o desenho que temos no medidor. Acá é o buffer e arriba do buffer temos o transdutor. Então, hacemos em todas as etapas este estudo de CFD para validar a aplicação e toda a mecânica de fluidos envolvida.
Algunas fotos, entonces miren cómo queda un medidor de este. Entonces todo el flow cell, todo el carrete queda como congelado, ¿no? Freezed. Acá está la guía de onda, que son los buffers, que vão dissipar esta temperatura e transportar adequadamente o sinal ultrassônico. E acá estão os transdutores. Então, queda, os transdutores, como falei, geralmente trabalham menos 40 hasta 150 graus Celsius. Sin embargo, aí os buffers trabalham em menos 200 graus Celsius ou hasta 600 positivos. Outro exemplo, um carrete aí também para medição de LNR com 4 PEFs. 4 PEFs seriam 8 transdutores, então 4 transdutores deste lado, 4 transdutores do outro lado da tuberia do flow cell. Neste caso, um enorme, não? 42 polegadas aí para transporte de LNR. Hacemos um centro de referência de LNR, esta planta de Rotterdam, que também temos pruebas hechas com nossos equipos, calibrados com água, testados em LNR e com excelentes performances, e cumprimos todas as normativas internacionais de ISO para esta medição de LNR em sua fase líquida. Acá já são aplicações de fase gás, aí temos transdutores, neste caso, assemblados acá na tuberia para a medição na fase gás. E esses transdutores contam com este recurso que chamamos de IMA, é um mecanismo de inserção que podemos inserir os transdutores e sacar os transdutores sem parar a linha. Então, se necessário alguma calibração, algum mantenimento destes transdutores, um reemplazo de transdutores, é bastante raro de passar. Esses transdutores duram, não sei, como 15, 20 anos em processo, mas se necessário fazer uma recalibração, é possível sacar estes transdutores e fazer a calibração e depois volver os transdutores em la linha, em los casos de gás. Alguns casos de referência, não vou passar um a um, mas temos muitas referências para plantas de regasificação em todo o mundo, incluindo acá a América Latina, plantas de liquefação, múltiplas referências também em muitos projetos aí por todo o mundo, também seja referência de equipos em plantas de regasificação, equipos panamétricos em plantas de liquefação, múltiplos pontos aí de referência em todo o mundo. Medição de flare. Então, vou passar um pouquinho rápido acá, porque é necessário fazer a medição de los gases de flare. Ambiental, então, cada vez mais os países, as companhias mais preocupadas com as emissões suas emissões de suas operações. E aí temos o ponto ambiental, o ponto de responsabilidade também com a parte de balanço de massa, controle de vapor e ar, muito importante. Em algumas plantas de LNR, é necessário, em alguns casos, quando não é bem controlada esta combustão, cambiar o flare tip uma vez ao ano, que é uma inversão muito alta. Então, contamos aí com equipos para fazer o controle de combustão, primeiramente para atender a regulamentação do país, pero também aí para evitar mantenimentos frequentes em lo flare tip por excesso de ar, por falta de ar, por a combustão não ser bem hecha em lo flare tip. E aí temos possibilidades de instalação por carrete, possibilidades de instalação por hot tap, lo mismo de boil off gas, podemos sacar os transdutores com a operação em linha, múltiplos arreglos de tuberia, podemos ter por la parte de 45 graus, como está acá, ou os transdutores assemblados por arriba de la tuberia. Então, temos múltiplos desarrollos de transdutores para distintos tipos de tuberia. A solução de eficiência de combustão, que chamamos de Flare IQ, vai trabalhar em conjunto com o caudalímetro de flare para controle. Em alguns casos, estes flares são assistidos, há uma injeção de ar nestes flares de plantas de LNR, que este equipo Flare IQ vai buscar a melhor injeção, seja de ar. Em alguns casos é vapor, mas o vapor é mais para a parte de refinação, com a melhor eficiência de combustão possível. Desta forma, é reduzido o uso de vapor e ar também, novamente, também para prevenir danos em lo flare tip
y toda la parte de decarbonization, que es muy importante. Cada vez más miramos los países y las compañías más preocupadas con poniendo sus métricas de carbono en día, ¿no? Entonces, cuanto mejor es la eficiencia de combustión, menos carbono tenemos, menos CO2 tenemos ahí para la atmósfera. Entonces, basicamente, esta seria a arquitetura de FlareIQ, que é uma solução de controle que vai trabalhar com o melhor controle de combustão possível. Acá, rapidamente também, temos uma eficiência de combustão, por exemplo, de 60% em uma operação. É como termos 2,5 milhões de toneladas de CO2 em massa aí para a atmosfera, não? Por ano. Sin embargo, se trabalhamos com flare em uma eficiência de combustão de cerca de 98,5%, vamos ter como 0,33 milhões de toneladas de emissão de CO2 equivalente por ano. Então, quanto melhor é a eficiência de combustão, menos metano temos para a atmosfera, mais metano é convertido em CO2, menos CO2 equivalente para o meio ambiente. Então, basicamente, desta forma que vai trabalhar a solução de eficiência de combustão FlareIQ. E ahorita passo a Doriela, que vai apresentar o portfólio, as aplicações de umidade e oxígeno. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, Doriela, claro. Vale, gracias. Entonces, puedes pasar a la siguiente diapositiva, Pablo. Ok. Bueno, como mencionaba Pablo en las diapositivas anteriores, hay diferentes puntos donde nosotros medimos humedad en las plantas de procesamiento de gas natural. En este caso nos vamos a enfocar en dos puntos críticos. Y es en los dos puntos de los deshidratadores. Entonces tenemos una primera etapa de deshidratación con trietilenglicol. Normalmente aquí la medición de humedad que se realiza, se utilizan pues equipos que estén en un rango entre 0 y 100 partes por millón. Y en la segunda etapa, donde pues normalmente se trabajan tamices moleculares, entonces es la segunda etapa de deshidratación, donde pues el gas ya tiene un alto, digamos, un alto retiro de humedad, donde pues se utilizan normalmente equipos de 0 a 5 partes por millón. En este punto, digamos que podemos tener dos partes en el proceso. Uno, digamos, donde se puede hacer el fraccionamiento del gas y se va a obtener propano, butano, y pues igual también se puede pasar a hacer la parte de liquefacción, y otra donde se hace la parte pues, de liquefacción directamente del gas natural. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, si nos vamos al punto más crítico, y es el punto donde hacemos el proceso, donde se realiza el proceso de, como tal, de criogénico, es el punto más crítico y es donde definitivamente un equipo que tenga un límite de detección muy bajo y que pueda ir a unos rangos muy bajos de temperatura es definitivamente el que nos puede dar mayor seguridad, porque pues adicional de medir a la entrada, digamos, del proceso de liquefaction, la parte de humedad, digamos, por tema técnico, pues también es por temas de seguridad, de acuerdo pues también a lo que mencionaba Pablo de la reducción del volumen que se hace, digamos, del metano a través de la liquefacción, que es alrededor de 600 veces el volumen, ¿sí? En este caso, digamos, la mayor recomendación es utilizar las sondas de óxido de aluminio, que son las que están, digamos, en la parte superior de la imagen. ¿Y esto por qué? Porque se pueden medir, digamos, puntos hasta menos 110 grados Celsius, ¿sí? Con un límite de detección de 1.6 partes por billón, ¿sí? Y también podemos trabajar a alta presión, es decir, estas sondas pueden trabajar hasta 5000 PSIG. Entonces, esto es muy importante dentro de este proceso. Ahora,
Para, digamos, los otros puntos de medición donde no tenemos esta criticidad, nosotros tenemos también equipos portátiles y pues también fijos. Uno, pues en tecnología de láser, en la parte pues izquierda está el equipo, que pues puede ser de tipo portátil, de pronto no más usado en este tipo de procesos, y a la derecha también tenemos el equipo portátil de aluminio, que es el PM880, que también pues está basado en la tecnología de óxido de aluminio, pero pues por ser portátil debe trabajar a unas condiciones que no sean tan estrictas. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, volviendo nuevamente a la parte de las sondas de óxido de aluminio, ¿sí? Y llegando pues al punto crítico, que es la segunda etapa de deshidratación del gas, donde se utilizan tamices moleculares. Entonces, la tecnología que también es más acorde a este proceso es óxido de aluminio. En este caso, para el proceso se debe, digamos, colocar medición a la entrada, digamos, de los tamices moleculares y a la salida. Entonces, el tamiz molecular opera con dos torres en paralelo o dos torres gemelas, ¿sí? Como se observa en la gráfica. Entonces, mientras una torre está en operación, la otra torre se encuentra en regeneración. Cada una de estas torres cuenta con camas, ¿sí? Camas de deshidratación, pues con los tamices moleculares. Y cada una de estas camas debe regenerarse cada X tiempo. Entonces, mientras una está en operación, una torre está en operación, la otra está en regeneración, y en este sentido, cada vez que se haga el cambio de operación a regeneración de las torres, entonces va disminuyendo su vida útil, ¿sí? Como cualquier tamiz. Y el punto aquí es que es crítico, que entre mayor cantidad de veces se regenere el tamiz molecular, también se va disminuyendo la vida útil. Y si se tiene un control al respecto de realmente en qué momento se debe hacer el cambio de una torre a otra, pues también va a haber un ahorro en los costos de operación de los tamices. Y entendiendo que estos tamices tienen un alto costo, ¿sí? Entonces aquí la exactitud de la medición es muy importante por seguridad y también para evitar temas de sobrecostos de la operación. A la salida de los tamices, también debe haber una medición, que pues esta la medición es la más crítica porque también es la que tiene un menor rango, ¿sí? Digamos que debe estar a menos de una parte por millón y por volumen. Y aquí, pues, este punto también es un punto donde pues el equipo debe generar una alerta para que, pues, en cierto momento, si hay algún riesgo de que ese valor esté un poco más alto, entonces se realice un shutdown de la planta, ¿sí? Entonces, así se protege, digamos, el proceso criogénico de, digamos, taponamientos, ¿sí? Y pues, si el valor es demasiado alto, o sea, si el valor de humedad por alguna razón puede ser alto respecto a más de 1% de una parte por millón por volumen, entonces pues se puede generar también un tema de seguridad en la parte, digamos, de la criogenización. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Listo. Entonces, otro punto también que es importante pues, en todo el proceso de gas natural es la parte del control de los puntos donde se tienen atmósferas inertes. Entonces, en los almacenamientos donde tenemos, digamos, este tipo de productos que en cierta forma, pues ya sabemos que son combustibles y se tiene una atmósfera inerte, entonces nosotros también tenemos analizadores de oxígeno que pueden medir
este valor que normalmente puede estar entre 4 y el 8%. Aquí pues estamos viendo en el slide un punto específico de operación en Angola donde se tiene pues el analizador. Entonces aquí en este sentido es importante tener en cuenta que pues adicional al analizador pues tiene que tener todo un sistema de muestreo para mantener pues, las condiciones mínimas de ingreso de cualquier gas dentro del equipo. Entonces, esto es un poco, pues, a manera en general, cuáles son como las tecnologías también para hacer medición tanto de humedad como de oxígeno en el proceso de gas natural. Igual. Y aquí pues ya estaríamos terminando para ver si tienen algunas preguntas, dudas.